Salmo de número 119, versículo de número 9, para a nossa breve meditação desta noite. Estou feliz por Jesus, porque Deus Ele tem nos guardado. Hoje eu tive uma triste notícia, que alguns dos companheiros meus que continuam trabalhando no shopping, eles contraíram esse vírus da Covid-19. E graças a Deus, nós fomos suspensos pela empresa e nós não pegamos isso, né? Então Deus, até nisso, Deus tem cuidado da gente. Da outra vez, eles foram suspensos e nós continuamos. E nós não pegamos. E dessa vez, nós fomos suspensos para que eles continuassem e Deus nos deu o livramento. Amém? Salmo de número 119, que diz da seguinte forma, apenas o versículo 9. 119, versículo 9. Não é culto de jovem, mas eu vou usar esse versículo tão apreciado nos cultos da mocidade. Diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Pode se sentar. Eu quero, nesses 15 minutos que nos restam, ser bem breve. Só mais 5 minutos. Nós vemos aqui o salmista que alguns atribuem a Esdras. Esdras, o salmista do Salmo 119, haja vista que o contexto histórico nos diz que ele, quando ele foi reconstruir o templo de Jerusalém, após Neemias já ter edificado os muros, as portas da cidade, sobre a jurisdição de Ciro, rei da Síria e da Babilônia, agora Esdras ele vai e faz esse salmo que é um dos maiores, que é o maior capítulo da Bíblia Sagrada. E esse salmo ele é feito em forma de acróstico. A cada 5 versículos corresponde a uma letra das 22 letras do alfabeto hebraico. E aqui nós vemos que ele faz uma pergunta. Ele não faz essa pergunta com o intuito de receber uma resposta, porque dentro do mesmo versículo ele vai nos orientar para a resposta. Ele vai nos dizer qual é a resposta para essa pergunta. Algo semelhante acontece no Salmo de número 121, quando o salmista, ali Davi, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não dormirá e nem cochilará aquele que guarda a Israel. Então, quando Esdras faz essa pergunta, o intuito dele é fazer com que o ouvinte passe a raciocinar, é fazer com que o ouvinte passe a refletir. Ele diz: como purificará o jovem o seu caminho. Logo, eu entendo que ele está direcionando, ele está usando a figura juvenil de um jovem, de uma pessoa jovem, para falar sobre purificação, para falar sobre transformação, santidade. Por que ele vai usar logo a figura de um jovem? Porque todos nós sabemos, todos nós que já fomos jovens, ou quem é jovem ainda, sabe muito bem que é nessa fase que passamos a ter desejos incontroláveis, é nessa fase que passamos a ter emoções incontroláveis, é nessa fase que passamos a aprender o certo e o errado. De fato, ele não está dizendo para a criança que ainda está iniciando, ele não está dizendo para o adulto, para o mais velho, para o mais ancião, que já passou por essa fase, que já se domina, que já se conhece. Não, ele está falando para uma classe de pessoa que ainda não se conhece, que ainda não tem a capacidade de se discernir, ou tem, mas não o faz, de discernir o que é certo e o que é errado. Porém, quando ele diz como o jovem pode purificar o seu caminho, então ele vai e responde: observando o Senhor, segundo a tua palavra. Então eu entendo, meus amados, que quando Esdras ele faz essa pergunta, ele quer que as pessoas reflitam sobre o que é purificação. E na noite de domingo, quando teve aquele culto de jovens, o Senhor me deu essa mensagem. Quando a irmã pregava, o Senhor falava no coração sobre purificação. O que é o ato, o efeito de se purificar? O que é purificação? Eu fui em casa pensando sobre essa palavra.
Eu fui em casa meditando sobre o que é purificação. E logo, nós não temos tempo para isso, mas temos apenas, eu posso dar apenas 2 exemplos de purificação. Um deles, todos nós conhecemos, que é a água. E quando nós falamos da purificação da água, nós entendemos que uma água, quando ela vem suja, com alguns rejeitos, que a olhos nós não vemos, e algumas vezes podemos ver, mas sabemos que tem que passar por uma purificação. Alguém usa o fogo, aquece ela no fogo, e alguém usa o filtro, que é algo mais antigo. Então, quando a água passa pelo filtro, ela sai do outro lado limpa. Purificação é isso, é uma transformação do impuro para o puro. Quando nós falamos de purificação na área do pedreiro, por exemplo, nós vemos que quando nós pegamos uma areia que precisa ser trabalhada, ela vai passar por uma purificação, por uma refinação, ela vai ser transformada. Ela tem alguns dejetos ali que é indesejável para o construtor, que é indesejável para o pedreiro, que é indesejável para aquele que está realizando a obra. Então o que o pedreiro vai fazer? Ele vai passar por uma peneira. Então aquela areia grossa, aquela areia impura, indesejável, ela passa pela peneira e se torna uma areia fina, uma areia trabalhável, uma areia desejável. Então, purificação é isso. Purificação é uma transmutação de uma velha criatura para uma nova criatura. Quando falamos dessa transmutação, quando nós falamos dessa transformação, eu estou querendo dizer que antes eu era, hoje eu já não sou mais. Antes eu fazia, hoje eu não faço mais. Antes eu queria, hoje eu já não quero mais. Por quê? Porque fomos transformados, fomos transmutados, fomos purificados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Temos 3 agentes nessa matéria de purificação. O primeiro agente é o conteúdo, é a água, é a areia, é eu, é você. O segundo agente é o ato de purificador, o agente purificador, que é a peneira, que é o filtro, e que, segundo Esdras, é a palavra de Deus. Então nós entendemos que para nós nos purificarmos, temos que passar pela palavra de Deus. O terceiro agente desse ato de purificação é os dejetos. O que são os dejetos? As impurezas que ficam no filtro, é as impurezas que ficam na peneira. Por quê? Nós não queremos a impureza da peneira, nós não queremos a impureza do filtro. Você não vai pegar a vela do filtro e ver aquele lodo verde e dizer: é isso que eu quero. Não, você quer a água limpa. E Jesus falou: aquele que crê nele, como diz as Escrituras, a palavra, a qual Esdras falou, fluirão rios de água viva do seu interior. Então, purificação é isso, é uma transmutação. Nós não queremos os dejetos. Assim como a dona de casa não quer o que está purificado, o que ficou no resíduo do filtro. Assim como o pedreiro não quer o que ficou na peneira, ele joga para trás, ele joga fora. Deus também não quer aquilo que passou pela palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos purificou. E é Miqueias que vai dizer isso, no capítulo 7, no versículo 19. Deus fala: dos vossos pecados eu não lembrarei mais, lançarei nas profundezas do mar. Por que isso? Por que as profundezas do mar? Porque Miqueias, naquele tempo, na época de Miqueias, eles tinham noção que quando nós falamos de algo bem profundo, bem longe, é o mar, porque eles não conheciam, e até hoje nós não conhecemos a profundidade total do mar. Então a ideia que ele tinha de mais longe é a profundeza do mar. E Deus estava dizendo para Miqueias, através de Miqueias: olha, o lugar mais longe que você imaginar, é para lá que eu estou direcionando os seus erros, é para lá que eu estou direcionando aquilo que te denigre. Se tem alguém que está maculando a sua consciência, maculando a sua imagem, esse alguém não é Deus, porque Deus enviou Jesus para nos transmutar, para nos purificar. Então nós vemos isso. Esdras diz: olha, como pode alguém que está sujeito a falhar purificar? Observando o Senhor segundo a sua palavra. É muito pouco tempo para a gente falar. Alguém pode dizer: mas quem nos purifica é Jesus, é o sangue lá na cruz. Quem nos purifica
purifica é o Espírito Santo que nos convence, quem nos purifica é Deus que enviou. Mas quando Esdras fala, observando segundo a tua palavra, ele está colocando tudo aqui dentro, porque é através da palavra que conhecemos a verdade. Não foi Jesus que disse isso? Em João capítulo 8, no versículo de número 32, ele diz: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a palavra liberta. Mas Jesus não parou por aí não. Um dia lá em João capítulo de número 15, no versículo 3, ele disse para o seu discípulo: olha, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Não vai parar por aí não, porque no capítulo de número 17 de João, no versículo de número 17, ele diz o seguinte: Pai, vos santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo, se eu quero ser purificado, só existe um caminho, que é a palavra de Deus, porque na palavra de Deus entendemos que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Se estamos hoje aqui purificados, é porque a palavra de Deus entrou em nós. Aleluia. É necessário passar por isso, mas é necessário nos transformar em águas boas, em águas saudáveis. É necessário transformar naquela areia que o pedreiro tem o prazer de usar, naquela terra que o oleiro tem prazer de colocar na mão. É necessário nos transformar naquela água boa, porque a Bíblia diz que uma fonte não pode produzir duas águas, uma árvore não pode produzir dois frutos, ou produz o mal ou o ruim. Ou seja, nós não podemos andar aqui dentro da igreja de uma forma e lá fora de outra, porque isso não é purificação, isso não é regeneração. Se eu for aprofundar teologicamente dentro da Bíblia acerca disso, eu vou entender que purificação tem a ver com santidade. E a palavra que define santidade no Antigo Testamento, no grego, no hebraico, quer dizer kadosh. O que é kadosh? Kadosh é consagrado. Kadosh é algo separado. Quando falamos de santidade, de kadosh no hebraico, estamos falando de algo separado, algo consagrado. O que acontece com a água e o resíduo? São separados, porque se estiverem juntos vão se tornar impuros. Mas o filtro faz o quê? A separação entre a água pura desejável e os resíduos, os dejetos indesejáveis. O que acontece com a areia na peneira? A peneira faz o quê? A separação, faz um kadosh, coloca os resíduos indesejáveis e a areia, a qual queremos usar para o outro lado. Ou seja, quando estamos em Deus, buscando da palavra de Deus, temos que ser separados. O sentido de santidade é esse, é ser separados. Não é ser melhor do que ninguém, não é ser exaltado, não. O sentido de santidade é ser separado, consagrado. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Por mais que você se sinta melhor, Deus falou isso no meu coração quando eu estava lá no meu trabalho. Lá eu sempre procurei andar em santidade e ficar muito na roda dos escarnecedores. E Deus sempre me diferenciou dos demais. Teve um dia que uma colega minha estava passando mal, nós oramos para ela. Aí quando ela pegou o serviço, ela já tinha dado testemunho que Deus já havia curado a dor de cabeça que ela estava. Estava com a dor de cabeça muito forte, até ia pedir para ser dispensada, mas não pediu. Ou seja, Deus nos dá a honra de dar esse testemunho. E muita gente vira para nós e fala que eu não estou no meio daqueles que falam palavrão, eu não estou no meio daqueles que falam de mulheres, eu não estou no meio daqueles escarnecedores e acham que eu sou até meio diferente. Eu não sou diferente. Eu sou consagrado a Deus, entendeu? A gente somos consagrados desde a planta dos nossos pés até o alto das nossas cabeças. Ou seja, aonde você colocar a planta do seu pé, o Espírito Santo está junto. Aonde você colocar a tua mão, o Espírito Santo está junto. Ou seja, você é portador da presença de um Deus, então tem que ser separado. A própria Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A inimizade com o mundo é amizade com Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Ou seja, para sermos amigos de Deus, temos que ser separados do mundo.
Benefício de ser separado. Quando você está com sede, você não rejeita uma água boa. Quando você está com sede, você vai querer aquela água fresquinha, aquela água filtrada. E muitos de nós sabemos a diferença da água filtrada do que essas águas que nós bebemos por um centro afora. Uma água barrenta, uma água suja. Mas você quer uma água boa. Então eu entendo que quando você é separado, quando você passa pelo processo de transmutação, quando você passa pelo processo de kadosh, é santificado, aquele a qual te chamou tem prazer em você. Aquele a qual te escolheu tem prazer em você. Ele vai olhar para essa terra eu uso. Essa terra é terra boa. Essa terra eu posso semear porque vai crescer frutos. Essa areia eu vou usar porque essa é boa, é penetrada. Dessa água eu bebo. Ou seja, o nosso objetivo aqui nesta noite e nas demais noites é ser purificado, é ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Devolvo o microfone, devolvo a palavra com 1 minuto. Estou até com saudade do microfone, mas não está sendo necessário. Estou ouvindo minha voz bem mais alta que o microfone, mas devolvo um pouquinho. Vamos orar, eu tenho a oportunidade de orar. Eu quero orar com você nessa noite. Está lendo a cunhada Maria, ela veio lá no Boquerais, no Belo Horizonte, está aí com nós esses dias. Vamos dizer um amém para ela? Amém. Eu não nem falar amém? Bom, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, diante dessas epidemias, Senhor, dessas catástrofes, Senhor, sabemos, ó Deus querido, que o Senhor nos amado pela tua igreja, pelo teu povo. Esse povo agora o Senhor comprou. Esse povo agora o Senhor santificou, derramou o sangue na cruz para nos purificar. E a tua palavra vai nos explicar acerca disso, Senhor. Abençoa cada irmão que aqui se faça presente nessa hora. Que pelo poder da palavra do Senhor possamos sair daqui convictos, ó Deus amado, do chamado ao Senhor tem para nós. Oragaste não trarabasúria, uricomandaste não trarabanaste trarabasúria. Espírito de Deus, produz em nós, Senhor, a vontade de servir, a vontade